Salve galera do NT65, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou o professor Vasco e aqui do meu lado... Eu, professor Giba. E vamos falar hoje sobre assuntos que estão linkados em geografia e física. Fica ligado na nossa vinheta e presta atenção. Galera, eu tô aqui hoje conversando com o professor Giba, e vocês podem estar pensando assim, o que física e geografia tem a ver? O que esses dois caras da humanas, das exatas, o que eles querem trocar de ideia, o que eles querem conversar? Mas, na verdade, eu resolvi conversar com o professor Giba hoje sobre alguns assuntos que ele fala na geografia e que talvez vocês jamais imaginavam fazer associação da física junto com esses assuntos. Giba, eu quero conversar contigo hoje, principalmente sobre algumas coisas que estão relacionadas à temperatura, relacionadas a calor. Pasme, Giba, a galera às vezes acaba fazendo confusão quando a gente fala sobre temperatura e quando a gente fala sobre calor. Aí na geografia, temperatura e calor, a galera pode confundir como conceitos sinônimos, coisas que são iguais? Interessante, né, Vasco? A gente da geografia também faz essa confusão. Vira e mexe, a gente começa uma aula de clima e acaba falando, hoje está muito calor. E aí algum aluno fala, não, professor Vasco disse que o calor não está. Claro que no cotidiano a gente acaba usando essa expressão e a gente tem que entender o que é temperatura e o que é calor, porque esses conceitos que o aluno traz lá das ciências da natureza, eles podem ter uma aplicação nos conteúdos das ciências humanas e vice-versa. Então, a gente sempre fala que, embora a geografia esteja no grupo das ciências humanas e suas tecnologias, tem muita coisa das ciências da natureza. Então, a gente utiliza muito conceito da física, muito conceito da química, muita coisa da biologia, e por vezes a gente acaba atropelando aí a diferença entre calor e temperatura. Tem essa confusão, eu confesso que eu faço essa confusão, e é importante, principalmente para a física, saber que não são sinônimos, né? Exato. E Giba, sempre lembrando que a gente não quer que os alunos saiam dessas videoaulas aqui, saiam das aulas de física, das aulas de geografia, sendo pessoas chatas e corrigindo todo mundo aí na rua, né? O que a gente quer é que todo mundo apenas entenda para a prova do Enem que são conceitos extremamente distintos. Isso que é importante, né? A gente não quer que eles saiam corretores, né, questionando tudo, Deus o livre. Mas para a prova do Enem, eles têm que entender exatamente os conceitos técnicos que são diferentes dos conceitos diários. A linguagem popular é diferente da linguagem científica, né? Isso que é importante. Giba, aqui na física, a gente, quando fala em temperatura, a gente fala de uma propriedade do corpo associada à vibração molecular. E quando a gente fala em calor, a gente está falando em uma forma de energia, tá? Para a gente começar a entender e fazer um link com a geografia, Giba, por que a gente tem essa variação de temperatura tão grande lá do norte do Brasil até aqui o sul? Por que existe essa variação de temperatura aí? Interessante que a gente tem que lembrar lá das aulas de clima que existem algumas propriedades do clima que são importantes, os chamados elementos e os fatores climáticos. Uhum. Os elementos são aspectos dinâmicos, né? Aspectos que variam, por exemplo, temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, ventos, precipitações. Já os fatores climáticos são aspectos estáticos, eles estão ali e vai acontecer a variação de todos os elementos vai se dar por conta dos fatores. A tua pergunta é interessante. Por que nós temos temperaturas muito mais altas próximas do Equador em relação à região sul do Brasil, por exemplo, ou em relação aos polos? Por dois motivos, basicamente. Por conta da espessura da atmosfera e da curvatura da Terra, Vasco. Se a gente for pensar, um raio solar que chega próximo do Equador, ele chega basicamente
num ângulo reto, ele chega perpendicular. Já um raio solar que vai chegar mais próximo do polo, por exemplo, ele vai pegar na tangente. E quanto maior essa curvatura, maior vai ser a inclinação desse raio solar e maior vai ser a atmosfera atravessada por esse raio solar. Então, ela vai passar por uma atmosfera maior justamente pelo fato de ser inclinado. E é mais ou menos como a gente pega uma lanterna e colocar uma lanterna perpendicular à nossa mesa ou uma lanterna inclinada em relação à nossa mesa. Uhum. Perpendicular seria como o Sol chega na linha do Equador. A forma vai ficar bem redondinha, bem redondinha. Então, vai dissipar uma quantidade de energia numa área pequena. Já uma lanterna inclinada vai dissipar uma energia numa área bem maior. Então, a mesma quantidade de energia da lanterna numa área maior. Complementando isso que você está falando, é a história da temperatura ao longo do dia, né? Ao longo do dia, exatamente em torno de meio-dia, a gente tem o sol a pino, né? E é a hora que, teoricamente, nós temos a maior temperatura. Ou, não digo no momento exato, mas no intervalo de tempo que nós temos a maior temperatura, devido à maior incidência de raios de luz, né? E no início da manhã... E nos polos é como se sempre fosse de manhã cedo. Porque nos polos o raio solar sempre chega com inclinação, ele chega com luz, mas ele não chega com energia, né? Exato. São situações semelhantes ao amanhecer e ao anoitecer, né? Na manhã e bem na tardinha, né? Exatamente. E aí, além disso, a gente tem dentro do Brasil um território que é continental, um território gigantesco. Dentro desse território, nós temos uma questão de continentalidade e maritimidade, de estar mais próximo do mar e, por conta disso, ter mais vapor d'água na atmosfera, ou estar mais afastado e, por conta disso, ter menos vapor d'água e mais variação de temperatura. Fora que, dentro dessa lógica, a gente pode ter um clima, sei lá, o clima tropical ou o clima subtropical, e dentro desse clima termos áreas chamadas de microclimas, áreas microclimáticas. Exato, Giba, é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, aqui na nossa cidade, né? Eu moro na subida do cerro, né? Nos fundos da minha casa é só cerro, tem muita árvore, tem muita grama, tá? Eu saio daqui de casa, vou pro centro. No centro da cidade, tá extremamente quente. E eu tava aqui pensando em falar extremamente calor, né? Mas vamos começar a nos corrigir em virtude da preparação pro Enem. No centro da cidade é muito quente. E aí, quando a gente se afasta do centro e vai aí para tua casa, por exemplo, né? Que o Giba, eu moro numa zona rural e o Giba mora numa outra zona rural. No outro extremo da cidade. E a gente percebe que à medida que vai indo aí, eu saio aqui de casa, mais friozinho, né? Como a minha mãe diria, menos calor, né? E aí automaticamente, mas a galera do Enem não pode falar isso. Aqui mais friozinho, vai para o centro mais quente. E à medida que a gente vai indo aí para a região da tua casa, mais frio de novo. Essa variação de temperatura que a gente nota ao longo da cidade, a gente pode chamar isso de microclima? É exatamente isso que é o microclima. Embora a gente tenha aquelas condições macroclimáticas que a gente falava, latitude, altitude, correntes marinhas, continentalidade, dentro de uma cidade, a gente tem a variação dos elementos climáticos, a variação da pressão atmosférica pelo aquecimento da superfície, a variação da umidade. Vamos pegar, por exemplo, cidades como o Rio de Janeiro ou como Porto Alegre. O Rio de Janeiro com a Baía da Guanabara e Porto Alegre com o Lago Guaíba. Estar próximo do Lago Guaíba é estar próximo de uma grande fonte de umidade. Estar nos bairros mais afastados, no subúrbio do Rio de Janeiro, que são bairros muito urbanizados, com muito concreto e com pouca umidade, dá uma condição de aquecimento muito maior durante o dia e de resfriamento muito maior durante a noite. Que isso é importante. E isso é totalmente relacionado com a física, né, Vasco? Exato. A propriedade do concreto não é que ele se aqueça mais,
ele varia mais, não é isso? Exato. Giba, isso aí que tu está falando é uma propriedade da física que é extremamente importante. É chamada de calor específico. Por esse motivo, por causa do calor específico, é que a gente tem líquidos com um potencial de arrefecimento muito alto usado nos motores. Né? É por isso que antigamente, os carros mais antigos, era adicionado água dentro do motor. Né? A água circulava por dentro do motor. Pelo mesmo motivo que quando a gente está fazendo atividade física, o corpo da gente acaba suando por culpa desse calor específico. Que é o contrário, por exemplo, do concreto. O concreto tem um calor específico muito baixo. E a água é a substância de maior calor específico. E por isso que ela é chamada de regulador térmico de ambientes. Estou correto, Giba? Inclusive, eu vi isso essa propriedade, regulador térmico de ambientes, na geografia. Exatamente. A umidade, ela é um regulador térmico. Justamente porque a maior quantidade, estar mais próximo de uma grande porção d'água, um rio, um mar, um lago, ou um parque por conta da transpiração dos vegetais, faz com que a gente tenha uma maior quantidade de moléculas de vapor d'água na atmosfera. Consequentemente, isso aumenta o calor específico do ar naquele espaço, Exato. Fazendo com que o ar demore para trocar de temperatura, tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Aqui na minha casa, que é, como o Vasco explicou, numa zona rural, quando eu acordo tem neblina, tem bastante umidade, demora a aquecer, mas também à noite demora a resfriar. Já no centro da cidade, pela maior quantidade de concreto e esse baixo calor específico, a gente tem uma maior variação, criando a sensação térmica, e não só a sensação, mas um aumento da temperatura, mas criando temperaturas que podem chegar a 5, 6 graus acima das zonas rurais. Por isso que num dia muito quente, as pessoas gostam de ir para o parque, gostam de ir para a beira para a orla do Guaíba, para a praia, porque tem uma sensação térmica causada pela umidade que é mais agradável do que aquela ilha de calor. Esses locais mais agradáveis são chamados de ilha de frescor. Interessante. Vale lembrar, Giba, que essa propriedade do calor específico, ela dá para nós aquela sensação de que de dia a água do mar ela tá fria e a areia tá quente. E de noite ocorre o inverso. De noite a areia tá fria e a água tá quentinha, né? Inclusive tá aqui, ó, essa equação que a galera tá vendo, a equação que a gente usa na calorimetria, o calor específico e a variação de temperatura, eles são inversamente proporcionais. A água, devido ao elevado calor específico, varia menos a temperatura. E a areia, devido ao baixo calor específico, ela varia mais a temperatura. Por isso que, por exemplo, Giba, no deserto, a temperatura ela varia muito do dia para a noite, né? Eu comento na física que de noite a gente pode ter menos 15 graus e de dia 45. Não sei se eu falo certo isso, mas é isso aí, Giba? Exatamente isso. Fora que a gente também tem que considerar uma outra propriedade muito, muito interessante, que inclusive caiu no último Enem, não relacionado a microclima, mas relacionado a sensoriamento remoto, que é uma propriedade que a gente estava conversando antes, que a geografia usa com uma expressão e a física usa com outra expressão. Nós, na geografia, chamamos de albedo, que é a capacidade de refletir a luz. Superfícies com alto albedo refletem muito. A neve, por exemplo, tem um grande albedo, ela é branca, reflete muito. Já a minha camiseta aqui, que é preta, ela absorve muito, ela acaba refletindo menos. Se a gente considerar que as cidades, além do baixo calor específico, pela grande concentração de concreto, tem muito asfalto e os concretos dos topos dos prédios muitas vezes são impermeabilizados com massa asfáltica, Exato. Fica uma grande área preta absorvendo a luz solar e aumentando o aquecimento. A gente chama de albedo, esse nome ótimo para pôr num filho. Como que se chama na física, Vasco? Na física a gente chama poder de absorção e poder de irradiação. Inclusive, Giba, isso foi questão de física também. Era uma questão onde tinha dois recipientes
recipiente escuro e o recipiente claro, e eles estavam à mesma distância de uma lâmpada. E era colocado um termômetro dentro do recipiente claro e dentro do recipiente escuro. E eles queriam saber onde é que tinha maior variação de temperatura. O corpo escuro, como ele é o que mais absorve, ele é o que mais libera calor. E o corpo claro, como ele é o que menos absorve, ele é o que menos libera também. Então é interessante isso, né? A gente faz essas comparações e aí cai questões da própria física e na geografia, que são sobre perguntas semelhantes, sobre raciocínios semelhantes, mas eles perguntam com termos diferentes, né? Isso é interessante. E, Giba, outra coisa que eu queria te perguntar também, uma dúvida aqui, ó, falando dessa história do microclima, é a questão das chuvas, né? Falou em chuva, a gente está falando em física, está falando em geografia, está falando em N coisas aí. A questão toda é a seguinte, por que chove mais? Ou aonde que chove mais? Zona urbana, zona rural. Tem influência, tem alguma diferença nisso? Essa, Vasco, é uma coisa que às vezes os alunos não param para entender o quanto que a física influencia na condição climática. Se a gente for pensar numa condição, desconsiderando a atmosfera, numa condição da superfície, onde existe mais umidade para evaporar? Na zona rural, pela vegetação, pelos lagos, pelos açudes. Então, evapora mais, transpira mais. Na cidade tem menos vegetação. Então, a gente pensa, bom, é mais úmido na zona rural, deve chover mais na zona rural. Porém, a gente tem que considerar que, geralmente, uma cidade tem índices pluviométricos mais elevados do que a sua zona rural. Uhum. Porque o ar é carregado, junto com essas moléculas de vapor d'água, é carregado até a cidade. Pode vir chovendo, mas ao chegar na cidade nós temos um material particulado. Uhum. E esse vapor d'água se choca com as partículas sólidas, que são a fuligem, a fumaça, a poeira das cidades, condensando com facilidade. Isso é pura física, né? Pura física, pura física. A gente comenta isso muito em sala de aula, nessas mudanças de estado, e isso a gente tem que... Eu até falo, Giba, na questão da pressão, questão da velocidade do ar, na questão da umidade relativa do ar, tudo isso que tu falou, eu comento lá na parte de evaporação, eu toco nesse assunto também, eu falo isso aí também. E, Giba, já concluiu esse assunto ou tem mais alguma coisa? Tranquilo? Então, Giba, eu quero convidar o pessoal aqui para começar a acompanhar os outros vídeos, porque uma coisa que a gente vai falar, agora nós vamos falar uma série de vídeos que vai trocar ideia da física e da geografia. Algumas coisas relacionadas, tipo hoje que a gente falou, aos microclimas, a questão da variação de temperatura, questão do calor, questão das construções, né? Tudo isso a gente vai começar a conversar agora mais alguns dias aqui. Giba, aproveitando que tu falou nisso aí, te convido para uma próxima aula a gente falar naquele famoso fenômeno que tem na cidade de São Paulo, se eu não me engano, que é chamado de inversão térmica. Falei certo isso, Giba? Falou certo e diria como um antigo professor meu, questão certa em alguma prova de vestibular nos próximos anos. Inversão térmica. Quer saber mais? Cola no canal, te inscreve, assina o sininho. Tem muita coisa bacana, apesar de termos o Vasco. Tá certo, galera? Grande abraço. Giba, muito obrigado. Galera, um forte abraço para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais, deem uma força aí, ativem o sininho aqui para a gente chegar aí logo, logo aos 1000 inscritos e passar disso. Um forte abraço. Giba, muito obrigado. Feito, galera, tudo de bom. Tchau, tchau, até mais. Fui!